Voltamos ao vivo pela TV Horizonte, jogada de classe de segunda a sexta, né, de 13 às 14, reprise às 11 horas da noite. Hoje, aliás, eu recebi uma mensagem, depois tem que ver aqui, porque ela veio via Facebook, dizendo que todos os dias assiste às 23 horas, 11 da noite. De dia não pode assistir, não perde um programa à noite. Eu recebi agora também uma mensagem de um amigo, pediu para não citar o nome, mas parabenizando aqui o nosso grupo, né, desses 3 jovens, mas que conhecem de futebol, estão cada dia melhor, cada um deles, né? E recebi aqui a mensagem de Maura Amaral, dizendo que o programa está muito bom. Muito obrigado pelo carinho. O programa bom demais. Valeu. Então vamos lá, vamos voltar a falar de futebol, vamos falar do Atlético e desse jogo de hoje. O que pode esperar do time do Atlético? Um time que vai a toda para conseguir logo o resultado, vai esperar um pouco. Enfim, qual é a sua opinião, Felipe Mito? A gente espera um time equilibrado, né, Orlando? O último jogo do Atlético contra o União deixou uma boa impressão pelo primeiro tempo que o Atlético apresentou. Talvez os melhores 45 minutos que o Atlético teve na temporada, jogando com intensidade, acuando o adversário, buscando gol a todo momento. O segundo tempo ficou um pouquinho atrás por causa mais da questão física, não conseguiu manter o ritmo e não conseguiu manter o resultado que valeria a classificação na Sul-Americana. O Atlético precisa ter um time equilibrado e não se jogar tanto para cima. Não adianta você escalar dois volantes que chegam, 2 laterais que chegam, 2 atacantes de beirada, mais um centroavante e se descuidar da marcação. É um confronto eliminatório, não tem jogo de volta. O empate leva a decisão para os pênaltis. O jogo do Dudamel funcionou com 3 zagueiros e ele abrindo espaço para os laterais. Eu temo um pouco no jogo de hoje, deve entrar o Jair como primeiro volante. O Jair não marca tão bem quanto o Zé Wellison. Tem muito mais qualidade na saída de bola, no passe, mas não marca tão bem quanto o Zé Wellison. Então, para o jogo de hoje, os laterais não vão poder apoiar tanto como vinham apoiando. O Otero, o Johan, que devem ser os jogadores de lado de campo, vão ter que se dedicar um pouquinho mais na recomposição. Então, o Atlético tem que ser um time equilibrado. Não pode se jogar todo para o campo de ataque, porque se tomar um gol pode complicar em muito a situação na Copa do Brasil. Já começa a pipocar aqui no 971714399, hein? É o WhatsApp do futebol do programa Jogada de Classe aqui da TV Horizonte, já está na tela para você. Abra os olhos, Orlando. O Dudamel... Não, perdão. Olha, Orlando, o Dudamel que abra os olhos. Se o Galo perder hoje, uma rádio aí... Ele está falando da rádio da Tiaia. Vai demitir ele. Eles estão loucos para ele cair. Abraço, Gilson, do bairro Ipiranga. Obrigado, Gilson, por nos acompanhar aí no bairro, simpático bairro, que é o bairro Ipiranga. Mas vamos com a Ruth aqui, para depois ouvirmos o nosso Caio. E aí, Ruth, a sua expectativa desse Atlético de hoje? Olha, é claro que ele fez um jogo, né? O jogo de quinta-feira, até a formação também que ele colocou, era para fazer 3-0 no primeiro tempo e depois tentar dar uma segurada ali para talvez ir para os pênaltis ou conseguir mais um gol, né? E já se classificar e tudo. Mas um jogo diferente. Eu acho que hoje não vai. Inclusive, eu acho que sai um zagueiro, né? E o Alan tá de volta. O Hever não joga, então ele deve deixar o esquema de 3 zagueiros de lado. Ele vai, eu acredito que vai deixar assim e o Alan volta, né? O Alan jogando ali também. Então, eu até acredito que ele vai tentar deixar esse time mais intenso, sim, como foi no primeiro tempo da semana passada, mas não exatamente da mesma forma, né? E não tem essa necessidade também. Se for analisar o perfil do adversário, também não tem essa necessidade. E tem uma máxima, né, que a gente fala, que cada jogo é cada jogo. Sim, claro. Um jogo não é igual, cada jogo é um jogo. Né? Cada jogo é um jogo. Houve desgaste físico e emocional, aconteceu isto no jogo contra o União, que possa interferir no jogo de hoje, Caio? Acho que não, porque teve uma distância grande, né? Não teve o jogo no final de semana, se deu um tempo de recuperação dos atletas para esse jogo de hoje. Eu acho que se a gente analisar um pouco mais friamente, né, podemos dizer assim, desde o jogo da Caldense, apesar do Atlético ter perdido, já tinha apresentado bom futebol. Sim. E como você bem disse, cada jogo é um jogo. Certamente o Dudamel estudou muito a equipe do União no último jogo, entrou com 3 zagueiros, não foi à toa, viu que era a melhor estratégia. A dificuldade de hoje é que talvez ele tenha menos informação do Afogados.
Hoje a gente tem muita tecnologia, chegam muitos vídeos dos jogos, mas nem sempre é o suficiente para montar uma estratégia. O Felipe estava falando aqui de determinada escalação do time. Eu acho que o Atlético vai ter alguma dificuldade com relação à estrutura do gramado, à estrutura do campo. Não vai ter tanto a possibilidade daquele toque de bola envolvente, aquele toque de aproximação, de triangulação, de um jogo associativo. Acho que vai ter que tentar um jogo mais direto, então é imprescindível atletas de muita velocidade. Acho que vai ter que usar um centroavante de força, apesar do de Santo e do Ricardo Oliveira não estarem tão bem. E parece que vai entrar com o de Santo, tá? Pelo menos assim, o time, né, que eu consegui acesso, que a gente não sabe se vai ser, mas que especula-se treinamento fechado. Treinamento fechado. É com o de Santo. Eu até fiz uma pergunta para ele lá na quinta-feira, se em algum momento ele pensou em utilizar o Felipe, né? O Felipe está lá, está no banco, aguardando essa oportunidade, está querendo essa oportunidade. E ele, naquela ocasião, ele falou que não, porque poderia ser um jogo muito difícil para ele, por ser da base, ser um jogo de muita responsabilidade, e que também não poderia passar na frente, né? Que ele não poderia passar na frente do Ricardo Oliveira, porque seria um desrespeito. Eu não concordo, né? Eu acho que tá lá, tem que ser usado. Tem e que hoje não foi, testar. né? Hoje não foi relacionado. Exatamente. Vamos lá. Goleiro. Michael. Né? Michael, Vitor. Arana, lateral. Fábio Santos, joga Arana, né? Acho que joga o Guga de novo, foi bem, na minha opinião. Guga. Pelo... Mailton, Gabriel, Gustavo, o Igor Rabelo, Maidana, Alan, o Dilan. É Dilan, né? É o Dilan Borreiro. O Johan, Jair, Martinez, Natan, Otero, Savarino, Zé Wellison, de Santo, Edinho. São os relacionados, hoje, né? Os relacionados. O time provável, que eu acho provável hoje, Michael no gol, Arana e Guga nas laterais, Igor Rabelo, Gabriel na zaga, o Johan e o Otero nos lados ali, Alan e... cadê? Alan, Jair e Natan, né? E Natan, e lá na frente de Santo. O de Santo, apesar de realmente ter uma qualidade muito questionada pelo torcedor e por nós da imprensa também, é um atleta que não faz muito gols, mas querendo ou não, ele é um cara que nesse tipo de jogo retém a bola na frente pela força física dele. Ele ganha muitas bolas pelo alto, ele segura. Então, às vezes, ele segura, dá o tempo dos meias chegarem. Não é um centroavante que tem feito muito gols, mas nesse aspecto de força física, é inegável que ele tem para ajudar num jogo como hoje. Eu, particularmente, acho que o Ricardo Oliveira seria um pouco mais interessante, tem mais qualidade. E, assim, uma outra observação, até sobre o jogo de quinta, né? Quinta-feira, o time do Galo teve 4 impedimentos. 4. Em 3 era o de Santo. E em 3 ele estava quase 1 metro à frente da linha de defesa. Ou seja, um erro tão clássico, tão desatento, de uma situação de um momento de jogo que você precisa muito. Então, assim, eu ainda acho que se vai usar um dos dois, eu apostaria no Ricardo Oliveira. O de Santo vem sendo há mais ou menos 6 meses o centroavante titular do Atlético e não mostrou futebol para manter essa titularidade. O Ricardo Oliveira não teve uma sequência com o Dudamel ainda, também é um jogador que ficou devendo quando teve as suas oportunidades, mas agora acho que vale a pena dar um tempinho de jogo para o Ricardo Oliveira, até o Tardelli estar em plena forma. A gente tem que ver se o Tardelli vai jogar mesmo nessa posição de centroavante, mas concordo com a Ruth, já está na hora do Ricardo Oliveira ter uma pequena sequência com o Dudamel. A gente já viu que o de Santo não teve as oportunidades e não correspondeu. Muito bem, recebo aqui do Carlos Alberto Costa, dizendo, Orlando, conforme você fala, hoje é o jogo do ano, jogo do ano do Atlético, hein? E kkkk, por incrível que pareça, é o jogo do ano contra o Afogados. Afogados do Engazeira. Vamos ver o que é que o Guga diz a respeito desse jogo. Cara, a gente sabe que tem muitas coisas que podem atrapalhar, mas tenho certeza que se todo mundo estiver bem focado, bem ligado para esse jogo, acho que essas pequenas coisas não vão fazer diferença. A gente não pode se apegar a viagem longa, campo, iluminação, enfim. A gente sabe que é algo que pode nos atrapalhar, mas se a gente estiver 100% focado nesse jogo, acredito que a gente vai conseguir sair de lá com resultado. Então, espero que todo mundo esteja bem focado somente no jogo, para que a gente possa manter o nosso nível. Se talvez não der na técnica lá, a gente tem que ir na raça, tem que ir
no físico, porque a gente tem que tá nos impondo jogo a jogo, pela grandeza, pelo tamanho que é o Atlético. Então, acho que a gente não tem que se apegar a essas pequenas coisas para acabar não nos atrapalhando, que eu tenho certeza que se a gente ficar pensando muito nisso, isso acaba se tornando um empecilho. Então a gente tem que estar bem focado somente no jogo, somente estar buscando a vitória e a classificação, que eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo lá. Tá certo? Pois é, meus amigos, vou dar uma mudada de assunto aqui, nós vamos voltar no Atlético já que pintou a notícia aqui. Outro dia, o presidente do Cruzeiro, o ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, falou com um motorista de aplicativo a questão do Dedé, né? Uhum. Você já viu a notícia aí, não, né? Falou, não falou. Ele estava conversando, né? Foi gravado. Foi entrevista. Foi uma covardia isso. Exatamente. O motorista foi covarde de ter filmado. Né? Exatamente, concordo plenamente. Não se faz isso, né? Agora, a notícia é de que Dedé deve ser operado novamente, que ele não está conseguindo se recuperar da lesão. Quer dizer, realmente é um jogador problemático. Sempre foi, né? E é um jogador que o próprio departamento médico do Cruzeiro já falou que o que ele tem de problema não é curável, né? É uma coisa que ele vai recuperar, vai jogar um tempo, vai ter que parar um outro tempo e vai ficar nessa toada por um longo tempo. Talvez até pela questão física não tenha tido espaço numa outra equipe aqui mesmo do Brasil, né? Dessas equipes que sempre buscam fazer um grande investimento, Flamengo, Palmeiras, o Grêmio. O Dedé não foi cogitado em nenhuma dessas grandes equipes que lutam por títulos no Brasil efetivamente. Foi cogitado no Vasco, foi cogitado na China. Pesa muito a questão física do Dedé. São dois lados. O time que for contratar o Dedé tem que saber que tem o lado técnico, que é positivo, e tem a questão física, que pode pegar. Só lembrando que essa decisão ainda vai ser tomada, daqui a alguns dias ele vai passar por uma revisão médica, digamos assim, né? Então, mas parece que pode acontecer a cirurgia, mas ainda não está definido, essa situação não está definida ainda, tá bom? Assim como você já definiu que quer comprar um carro novo, também já definiu onde vai comprar. Claro que é na Chico Sá Veículos, que é a melhor empresa de venda e compra de carros usados seminovos. Com mais de 30 anos de experiência, a Chico Sá Veículos já se tornou referência no mercado de carros em BH. Quando fala, vou comprar um carro, vou lá na Chico Sá Veículos, carro usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito, facilita tudo para você lá na Chico Sá Veículos, que aliás fica muito bem localizada aqui no bairro Prado, todo mundo conhece, um bairro famoso, simpático, só de gente boa, e a Avenida Francisco Sá, número 700, Avenida Francisco Sá, número 700. Acesse o site para conhecer melhor ainda a Chico Sá Veículos, é www.chicosaveículos.com.br. Se você ligar para lá agora, meio-dia, já estamos quase 1h30, já tem gente lá pronto para te atender. Né? Você vai ser atendido na hora por quem conhece de compra e venda de carros. Então não tem blá, 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 blu, blu, blu. É na hora você fica sabendo o que você quer, se tem o seu carro, se não tem. O telefone é 3371-2501. 3371-2501. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Vamos concluir, então, esta situação do Atlético na Copa do Brasil. Até já!